Graça e muita paz, reis e rainhas, né, que estão reinando em vida. Meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, e estamos aqui para falar exatamente sobre isso, reis e rainhas. Reis e rainhas. Antes, porém, eu gostaria de dizer que em Efésios capítulo 1, versículo 16, 17, 18, está escrito que Deus deu o entendimento para umas pessoas e o não entendimento para outras. Efésios capítulo 1, versículo 17. Isso eu digo porque todas as vezes, né, a gente vem aqui, tudo que eu faço aqui é baseado também em perguntas e na Bíblia. Atos 17, 11, Paulo tinha um pouquinho mais de apego pelos bereanos, não que ele não amasse os demais, mas porque todas as vezes que ele falava alguma coisa, eles iam lá nos pergaminhos, né, nas escrituras, para saber se Paulo estava falando dele ou se estava falando de Deus mesmo. Bom, nessas e outras existem pessoas, né, que antes, porém, de verificar, de ler, aí, de estudar, meditar, né, na palavra, no Evangelho, né, não nos Evangelhos, no Evangelho, no único Evangelho. Nada de Mateus, Marcos, Lucas e João, nada disso, tá certo? Vamos lá então. Por que nós somos classificados como que nós estamos reinando em vida? Que nós somos reis, rainhas. Vamos ler, tá na Bíblia, viu? Eu sei que depois muita gente vai falar coisas aí, né? E antes, porém, eu já quero agradecer a essas pessoas que estão comigo, né? Que eu não sabia que eu tinha tantos irmãos dentro do Evangelho da Graça. Eu pensei que fosse, porque está aumentando cada vez mais. Eu gostaria de agradecer a esses que têm entrado em contato comigo, que têm falado. Poxa, é muito bom ouvir isso, muito bom mesmo. É conhecer mais pessoas que são da família, mas da família que eu digo do Cristo ressurreto. Amém? Vamos lá então. Eu fiz um esbocinho aqui, né, para deixar um pouquinho mais fácil para a gente entender. Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Todo filho de Deus foi um dia escolhido por ele, não para viver debaixo de tradições religiosas cerimoniais, mas sim para viver no poder da palavra viva e eficaz, a sua eterna graça. Ele não chamava seus filhos, né, para viverem em miséria, fracassados, cheios de fobia, debaixo de depressão, desesperados. O chamou sim para reinar em vida. O chamou sim para reinar em vida. Entendeu? Não sou eu, Hélio, que falei isso, que escrevi isso. Não. Está escrito na Bíblia, Romanos 5,17. É só uma questão de ler. Se você é daquelas pessoas que não lê a Bíblia, eu sei que tem muita gente que não quer o seu bem, né, entre aspas, o inimigo, vamos dizer assim, que ele bate palma, né, porque ele agradece, porque você deixa o pastor ler, o pastor interpretar, ele agradece, porque daí ele vai ler e interpretar do jeito que ele quer, assim como no meu caso eu estou fazendo aqui. Eu estou lendo de acordo com a palavra, né? Logicamente que essa revelação que foi dada a um único apóstolo chamado Paulo, tem muitos pastores que conhecem, mas só que não pregam a respeito, porque senão as igrejas esvaziam. A Bíblia afirma que a criação de Deus aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos dele, né? Isso também encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 19. Romanos 8, 19. Em outras palavras, tudo o que existe, ou seja, o universo inteiro, está aguardando que você e eu, pelo Evangelho da Graça, assumamos a nossa verdadeira identidade e que também façamos o uso da autoridade que esta identidade nos permite
Manifestação esta que comprova o poder e a majestade, a glória, a força, a autoridade dos eleitos de Deus. Dos eleitos de Deus, entendeu? Existem pessoas que estão entrando em contato comigo, que não, eu fui ordenada pastor e tudo mais, agora eu vou poder, já me libertei. Não, não é que ele se libertou, acabou de ser preso, mais ainda. Mas, lógico, né, isso aí é para aprender, isso é que nem muitos falam ainda e já falaram no passado, e eu tinha isso em mente também. Satanás ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar um monte, assim como ele fez, como está escrito que ele fez com esses anjos caídos, segundo dizem, né? Está lá na Bíblia, mas é Antigo Testamento, a gente tem que saber quem escreveu, como escreveu e para quem escreveu, para saber se serve para você hoje, não ser para aquela época. Está escrito na palavra do Senhor que o povo dele é e está completo, abençoado, feliz, próspero e reinando em vida, lógico, né? Entretanto, quando olhamos ao nosso redor e até para nós mesmos, percebemos que mais de 99,9% dos filhos de Deus vivem fora dessa realidade e se dizem cristãos. Existem cristãos católicos e cristãos ortodoxos. Nós, na graça, nós pendemos mais para a ortodoxia, ou seja, porque é um evangelho mais perfeito, mais reto, mais rígido, mais, né? Agora quando você fala, poxa, mas você fala de, né, do cristão católico e o evangelho é a mesma coisa, só que esse foi lá no passado e os evangélicos copiaram. Então tá aí. Eu tenho alguma coisa contra os evangélicos? Não, não tenho. Por simplesmente quanto que pregam e que eles aceitam e que briga, defende o seu líder com unhas e dentes e tudo mais e tal. Sinto muito. Eu prego a Deus, não aos homens. Galatas está dizendo isso. Esses aí, eles vivem escravizados por doutrinas e mandamentos de homens, supondo estar pagando preço, sem saber que o mesmo já foi pago por um só sacrifício. Isso nós lemos também em Hebreus 10:14. E por assim agirem, vivem mesmo inocentemente em atitudes que tentam, como se fosse possível, invalidar o que Jesus fez lá na cruz do Calvário. E assim vivem todo dia, por vezes, né, o dia todo, afrontando o Espírito da graça de Deus através de correntes de sal ungido, óleo ungido, arruda, mel, vassoura, os 300 e tantos pastores, a rosa de Israel, fogueira santa, quebra de maldição e tantas outras práticas aí estranhas, né? Que não tem nada a ver com Deus. Tem sim, com Deus judeu lá do passado. Lá. Como que você pode ser um gentil, né? Que já está na graça e vivendo lá do passado. Agora, as mulheres ali, elas não têm direito a mais... Não, nunca teve, né? Eles estão, diz que é cristão. É esses evangélicos também. Como eu vejo aí, eu encontrei com uma pessoa aí dias atrás, me lembrei agora, 28 anos de igreja evangélica, né? Ela é diaconisa, 28 anos, escrava. Aí, passou até na televisão, ela perdeu um filho aqui, na TV regional, aqui em Goiânia. Aí ela perdeu o filho, né? Troca de tiro com policiais e tal, bandidos, não ele, bandidos e policiais e tal. E uma bala o atingiu e o matou. Aí a irmã falou, não, eu perdoo, porque eu quero que, diante das câmeras, né? Eu quero que a justiça seja feita. Só isso. Hoje, depois que eu encontrei com ela, aí eu fui entender que ela continua com raiva, com ira. Por que não acontece? Porque não prenderam ainda.
Então, todas as vezes que uma pessoa fala assim que quer justiça, ela não quer justiça, ela quer vingança. É só ler, estudar. Ela quer vingança. Então, são apenas palavras, mas palavras é o que eu sempre digo, até papagaio fala, né? O interessante é aqui, ó. É aqui. É complicado, é muito complicado. E quem faz tais sacrifícios desconhece por completo a herança dos salvos e está vivendo em confusão total. Está vivendo sob cobertura do pacto da lei de Moisés. Estou sob cobertura do meu pastor. É que ela não leu 1 Timóteo capítulo 4. Se ela ler, ela vai mudar de ideia. Ler e entender, né? Vai mudar de ideia. Ou então ela pula esse versículo e tal, porque fala que não existe. Já leu, mas diz que não existe. Mesmo essa pessoa, esse irmão, esse abençoado, não sendo maldito, está vivendo debaixo de maldição. Em Gálatas 3:10. Seja anátema, né? Todo filho de Deus precisa saber que ele levantou o povo da graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. O povo que passou a viver em perfeita vitória, em triunfo total, que não vive mais em servidão, em sacrifícios e ordenanças, que não vive mais mendigando bênçãos, subindo nos montes, fazendo vigília, todos os outros sacrifícios, né, que tem um monte por aí. E cada vez mais eles criam mais ainda para arrecadar mais, né? Porque está ruim a situação agora para eles. Que só servem para a satisfação da natureza carnal. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 20, de 20 a 23. Deus levantou o povo com os olhos do coração, entendimento, é o que nós falamos aqui. Você pode entender, o outro pode não entender, mas foi Deus que fez assim, que Deus o criou também. Ele só não é filho, mas é uma criatura. E é salvo também, não tem problema não. Então cada qual tem o seu entendimento. Né? Se você entende que, como sempre, né, Hebreus 10:25 dizendo, mas nós devemos congregar. Se você ler com os olhos do entendimento, você vai ver congregar como igreja. Você é igreja. Congregar como igreja, não congregar na igreja. Paulo também, Jesus era carpinteiro e tinha 12 ajudantes, nunca construiu nada. Nunca construiu esses alçapões, essas prisões, né? Novamente, Cristo ide por todo mundo e pregar o Evangelho. O Evangelho. Pastores, vem para a igreja. Prende. Aí ele é tão inteligente, e tem gente se formando agora aí, né? Que tá de parabéns. Acha que é um feito lindo, maravilhoso, está de parabéns por se tornar um pastor. Sei lá o que vai acontecer com ele. Aí ele pega, tá lá na frente, todo bonito, tudo mais. Aí lá na frente fala, irmão, vem pra frente que eu quero orar por você. Nem isso ele não entende, não é frente, é fundo. Você entrou foi por lá, não pelo púlpito. O povo que conhece e vive o pacto das melhores e superiores promessas, como consequência, melhores e superiores realizações terão. Isso está em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Se você é um filho de Deus, um filho ou uma filha, né? Quando eu falo filho, lê-se, entende-se filha também, ok? A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do bom pastor, que é Cristo Jesus. É possível que você também, assim como eu estive, né, esteja cansado ou cansada de viver como escravo desse sistema religioso, seja lá qual o nome ele tenha.
Se você se encontra assim, então chegou a hora de conhecer e viver a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Chegou a hora de reinar em vida. Aceite. Reine em vida. Ah, mas quem sou eu? Eu sou um pecador, Reine em vida. Reine em vida. E leia a Bíblia. Medite. Você não é um pecador. Você erra na carne, assim como eu, como todos nós erramos na carne. Mais uma vez eu digo, Lázaro morreu, esse vai para o inferno. Não, salvo sempre salvo. Pura e simplesmente foi criado também, ele obedeceu. Vou dar um exemplo, eu já falei aqui, um exemplo. Vamos ver aí uma novela, por exemplo, ou um filme, certo? Existe o mocinho e o bandido, ou a mocinha e a vilã, certo? Existe um diretor. Então, essas duas personagens, as personagens, sejam mulheres ou homens, então, ruim e bom, tá certo? Mas os dois são bons, são ótimos, são lindos, mas esse aqui representa o mal e esse representa o bem. Tudo por quê? Por ordem do diretor. E não no sistema religioso é por ordem do fulano dos grus lá, né? Aquele que tem água de salsicha na cabeça, titica de galinha na cabeça, ao invés da medicina ativada. Ou então que segue o Evangelho Capitão Caverna. Não tenho nada contra ele, pessoa. É o que ele segue, o que ele ensina. E tem muitas pessoas boas, eu conheço demais. Eu sempre falo, conheço demais pessoas boas aí que pregam o Evangelho. Elas foram criadas assim. Ela costuma dizer que eu nasci num berço cristão. Ela nasceu no sistema evangélico, no sistema religioso. E dali ela não saiu. Tampão, cavalo, só olha para frente. Então, eu e você, nós temos que olhar para frente e pronto. Tá certo? Porque Cristo já está em mim, está em você. E é assim que tem que ser. Você tem que sair desse sistema religioso, seja lá qual o nome que ele tem, ou que, né? Se você se encontra assim, então chegou a hora de conhecer e viver a sua verdadeira posição em Cristo Jesus. Chegou a hora de reinar em vida, né? Eu declaro, né? Que esse Deus, ele já iluminou os olhos do teu entendimento. Então, seja muito bem-vindo, sabe? Ao conhecimento que liberta, que é a graça de Deus, o Evangelho genuíno, o único Evangelho. Mas espera aí. Está escrito que os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João e até Atos também são evangelhos. Negativo. Isso aí foi o homem que criou. Se soubesse que a Bíblia tem muita coisa, por isso que às vezes a gente vê até na internet, vê no YouTube, contradições da Bíblia. E existe. Porque foi o homem que fez. Não foi Deus que escreveu a Bíblia. Não foi Cristo. Eu já falei que Cristo não é cristão. Sabe? É o Messias, ressurreto que veio para trazer a palavra de Deus para nós. Tanto é que ele desceu, veio para os judeus 24. Deixa-me ver, Mateus 14, 25. Diz lá, ou 15, 24, me perdoe, eu não me lembro agora. Está dizendo que ele só veio pura e simplesmente para os judeus. Então hoje tem muitas pessoas aí que, inclusive do meu convívio, sabe, no meu círculo, que se você falar do líder religioso, você vai arrumar confusão. Sendo que é uma tristeza muito grande para Cristo que vive em você, né?
você acha que você tem que pagar o preço. Minha próxima palavra aqui será exatamente essa: pagar o preço. Que preço? O que acabamos de ler aqui, o que Jesus fez, então já era. Às vezes, como eu mesmo já ouvi, alguém faz alguma coisa, eu vou e refaço. Aí essa pessoa fica irritada comigo. Pô, então quer dizer que eu não sirvo para nada? Porque eu fui fazer, então quer dizer que o que eu fiz está errado. Não está. Só que aprendeu errado, aprendeu de uma forma errada. Quem ensinou errado. E você decorou, colocou isso na cabeça. Agora, se a gente vai fazer de uma forma diferente, é exatamente pelo simples fato de que, por um acaso, a gente aprendeu diferente dentro daquilo, das normas do que é real, do que é normal. Tá certo? Então, é muito complicado você crer num Deus que no novo pacto está escrito que Deus é amor. E no antigo pacto está lá, um dos mandamentos está dizendo: não matarás. Ok. Davi, bom, esse foi o maior matador que teve na Bíblia, mas ele era segundo o coração de Deus, entendeu agora. Aí você peca, tem que ir na igreja pagar, né? Pagar o preço. Nós vamos, no próximo vídeo eu prometo, eu vou pregar sobre isso. Vamos falar sobre isso um pouquinho, no meu entendimento. Ah, tem que pagar, tem que não sei o que, vai pagar sim, vai pagar. Ei, sabe aquele negócio que dizem sobre Deus não precisa do seu dinheiro? É real. Ele precisa que você dê para as pessoas. Você se lembra que teve uma época, quer dizer, teve uma história aí onde de repente Moisés foi sacrificar seu filho, certo? Quando chegou na hora do vamos ver que ele levantou o cutelo, opa, peraí, para, eu só queria saber se você tem fé. Não faça mal ao seu filho, não. Agora, quando você se levanta, quando você está na igreja, você se levanta para dar o seu dízimo. Quando você chega lá nesse chamado gasofilácio, o pastor fala para você: não, só queria saber se você tem fé. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele faz isso? Não me engana que eu gosto. Ah, é tão bom que eu estou acreditando agora em nota de R$3, Papai Noel. Eu acredito em tudo isso aí. Olha, nunca esqueça disso aqui, tá bom? E me aguarde. Visualize, ative o sininho, se você gostou. Mais uma vez eu agradeço as pessoas que têm entrado em contato comigo, que têm mandado mensagens para mim, pessoas que eu nunca conheci, porque eu estou aqui e você está aí, vai saber, né? Então agora eu estou conhecendo, então esse Cristo ressurreto, ele conseguiu entrar no seu coração, quer dizer, já estava em você, mas agora ele está liderando a sua vida. Isso é muito bom. As coisas estão acontecendo, o mundo está muito complicado. Você esqueceu que o tema aqui é reis e rainhas. Nós lemos o que? Romanos 5,17. Mais precisamente na parte B, que você está reinando em vida. Aproprie-se, porque Deus foi, é e será eternamente contigo e todos os seus. Teve um casal aí, a ignorância e o medo se casaram. Aí tiveram um filho com o nome de religião. Então, quando o medo, a ansiedade, a depressão bater na sua porta, mande a fé atender. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Graça e muita paz e até a próxima.